Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Afonso Monteiro e amigo ouvinte internauta. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. O item de hoje é o 4, Estrela dos Magos. Diz Kardec: disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus, que ela ia à frente deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. Essa remissão ele traz do Evangelho de Mateus, capítulo 2, itens 1 a 12. E nesses versículos 1 a 12 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, o evangelista ele narra que ao nascimento de Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, ele narra que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E esses magos perguntavam, né, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles procuravam, eles tinham essa premonição, tinham havia uma informação nos textos sagrados que nasceria o rei que libertaria o povo judeu, o povo hebreu. E eles entenderam isso de uma forma material, de uma forma física, e não a verdadeira libertação que Jesus promoveria. Então os reis magos eles vão até Jerusalém atrás do buscar Jesus, conhecer Jesus, né? E eles dizem: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E os magos responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então já haviam profetizado que nasceria o Messias. Havia essa profecia. E quando a estrela, foi esse ponto ali, digamos assim, que eles identificaram que Jesus seria o Messias. E ele continua. Então Herodes chama os magos secretamente, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diretamente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E quando eles ouviram o rei Herodes, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, essa estrela ainda ia adiante deles. Então a estrela, por isso que a ideia da estrela guia, porque elas foram guiando os reis magos até o estábulo onde Jesus havia nascido. Então elas o guiam até lá, e eles, vendo a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, e levaram presentes para eles, narra o evangelista, né? E sendo por divina revelação avisados num sonho para não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E olha que interessante, né? No programa anterior, nós falávamos dos sonhos, falávamos das revelações pelos sonhos, das orientações que recebemos através dos sonhos, né? Onde Kardec diz: os exemplos autênticos de avisos por sonhos são numerosos, mas não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos. Mas nesse caso aqui era um aviso, porque você vê que Herodes pede para eles avisarem: quando vocês encontrarem um menino, me avisa que eu também quero ir lá
adorá-lo. E eles, na verdade, foram avisados em sonho para não alertarem a Herodes da localização de Jesus. Ou seja, foi o espírito guia que orientou os reis magos, para que não fizesse esse alerta, porque, na verdade, Herodes queria destruir a vida de Jesus. Então, Kardec continua aqui no capítulo 15, após essa leitura, para a gente entender um pouco essa narrativa desse item considerado como milagroso. Ele coloca: a questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real, ou se é apenas uma alegoria para indicar que os magos foram guiados de uma maneira misteriosa em direção ao lugar onde estava o menino, uma vez que não há nenhum meio de se verificar o acontecido, mas saber se um fato dessa natureza é possível. Então vejam que Kardec passa pelo crivo da razão. Ele questiona, né? Ele diz: a questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real. Não vamos discutir aqui se o que Mateus está dizendo, que uma estrela guia guiou os magos, se isso é verdade, é real ou não. Ele não vai entrar nesse mérito. Ou se aquela apenas era uma alegoria para indicar que os magos foram guiados de alguma maneira misteriosa. Então vejam que no primeiro momento ele não está questionando se efetivamente era uma estrela guia, o que seria, o que simbolizava e por que eles chegaram naquela conclusão de terem sido guiados por uma estrela. E isso ele não entra, ele não questiona isso, não adentra nesse mistério, né? Mas ele diz que algo misterioso guiou os magos em direção onde que estava o menino. Mas não há uma forma de se identificar, de se confirmar que foi efetivamente uma estrela. Então aqui Kardec ele passa pelo crivo da razão para dizer, não tem como a gente dizer que realmente esse fato aconteceu dessa forma como está sendo narrada. Mas e saber se um fato dessa... Agora vamos verificar se um fato dessa natureza é possível. E aí ele continua, né? Um fato certo é que naquela circunstância a luz não poderia ser uma estrela. É o primeiro ponto. Aquilo não era uma estrela como a gente pensa, né? Uma estrela que vem do céu para guiar aqueles homens. Poder-se acreditar nisso na época em que se pensava que as estrelas eram pontos luminosos pregados no firmamento e que podiam cair sobre a terra, mas não hoje, quando se conhece a sua verdadeira natureza. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui, qual é a verdadeira natureza das estrelas? Hoje a gente sabe que não é aquele ponto brilhante que fica lá no céu fazendo essa... como se na nossa imaginação, como a gente acreditava, né? Como aquilo poderia ser. Uma estrela que está brilhando lá. Hoje nós vemos que aquilo, a astronomia já nos identificou que são corpos celestes, são planetas, são corpos celestes que circundam a nossa atmosfera, o nosso universo, e que por conta disso nós temos esse contato visual. Então aquilo que a gente imagina lá pequenininho, brilhante, é um corpo celeste, pode ser um planeta, pode ser uma constelação, e não essa estrelinha como a gente imaginava nos nossos sonhos. Então ele diz que hoje a ciência já comprovou que a natureza das estrelas não era aquilo que a gente se imaginava naquele momento, né? Enfim. E aí ele continua, né? Por não ter a causa que lhe é atribuída, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não deixa de ser possível. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero recente e perfeitamente autênticos não têm outra causa, e esta causa nada tem de sobrenatural. E aí ele cita mais uma vez o capítulo 14 em O Evangelho
em a Gênese. Então, assim, o que Kardec traz aqui para nós, né? Ele fala assim, primeiro que não é essa estrela que a gente imagina que fosse. Não é isso. E a gente pode entender a estrela como uma grande luminosa esfera de plasma mantida íntegra pela gravidade e pressão de radiação, que ao fim de sua vida pode conter uma proporção de matéria degenerada. Observações sugerem que a formação desses astros começou em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos. Vejam que interessante, né? São esferas formadas que podem se originar em corpos celestes, né? Então, e dão essa visão também dos planetas, né, muito distantes, dão essa visão de estrelas para nós. Então, Kardec ele vai dizer aqui, mas antes disso, amigo ouvinte, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra A Gênese, capítulo 14, comigo, André Afonso Monteiro, Os Milagres do Evangelho. Então, o que Kardec está dizendo é que aquela estrela não se aproximou, não foi guiando dessa forma esse corpo celeste. Não foi isso. Mas, na verdade, ele atribui a esse fato a um fenômeno causado por algum espírito, né? Por algum espírito. E por que ele diz isso? Porque o espírito ele pode ter o formato de um ponto luminoso. Quando nós estudamos em o Livro dos Espíritos, a forma forma a ambiguidade dos espíritos, ubiquidade dos espíritos, os espíritos vão dizer para Allan Kardec, né, que na verdade os espíritos não têm uma forma como nós imaginamos, que normalmente ele pode ser até um ponto de luz no universo, que ele atinge em algum momento esse ponto de luz. O espírito evoluído, ele deixa de ter essa forma humana e passa a ter, ele é como se fosse um ponto de luz, que aí como a luz irradia em determinados locais, né, a gente tem o Sol, ele está parado em um determinado local, mas ele é visto em diversos locais diferentes, porque ele está irradiando. Então, uma explicação espiritual de ubiquidade dos espíritos que parte de uma ideia que considerava e talvez que os espíritos pudessem se dividir ou mesmo multiplicar, mantendo parte de sua consciência em diversos lugares, e por isso pudesse, por exemplo, ter visões à distância ou se manifestar ao mesmo tempo em distintos locais. Mas a explicação que Kardec traz aqui para nós, basicamente, é que foi um fenômeno provocado por um espírito que, de alguma maneira, ele teve ele se manifestou através de um ponto luminoso. Porque, como Kardec coloca, né, um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. E ele diz que muitos fatos desses já aconteceram. Então, baseado até nessa resposta que os benfeitores colocaram, de que a forma que o espírito vai se apresentar depende muito da sua evolução, da condição que ele já atingiu. Lembramos que quando Saulo, na verdade, tem o contato visual com Jesus à porta de Damasco, a luz era tão intensa que Saulo cegou. Ele fica cego por conta da luz. Ele não vê o formato de Jesus, ele via só a luz que Jesus tinha, só viu aquele clarão e cegou automaticamente, né? Ato contínuo. Então, a explicação que Kardec traz aqui para nós, nesse sentido, uma explicação lógica, ele diz que não tem como confirmar isso, que aquilo foi um fenômeno provocado, poderia ser um próprio espírito se deslocando e guiando, ou parte do espírito, como ele mesmo diz aqui. Uma forma luminosa, ele poderia aparecer de uma forma luminosa, ou ele transformou uma parte do seu fluido perispiritual, ou seja, todos nós somos dotados
de uma parte, né, de uma matéria, que nós fizemos um fenômeno físico, um fenômeno de materialização, e através desse fenômeno a gente conseguiu ali produzir, aquele espírito conseguiu, através desse fluido perispiritual, ele conseguiu produzir aquele fenômeno, uma estrela se deslocando e guiando os reis magos. Então essa é a explicação mais considerada que Kardec traz para nós acerca desse fenômeno. Mais uma vez aqui, a possibilidade através do magnetismo de se fazer um fenômeno desse tipo. A grande questão é se observar, né? Foi o espírito realmente, na verdade, que conseguiu, que apareceu e guiou se transportando dessa maneira? Pode ter sido. Ou foi ele que, mesmo à distância, deslocou parte do seu fluido perispiritual e, a partir do seu magnetismo, conseguiu fazer esse fenômeno de materialização daquela estrela para guiar os reis magos. É interessante que Leon Denis, nós já citamos Leon Denis aqui no programa passado, e vamos citá-lo mais uma vez, no sentido de que ele, no capítulo 15 da sua obra No Invisível, ele traz a força psíquica, os fluidos, o magnetismo. No capítulo 14, Kardec faz uma remissão aqui também ao capítulo 14 da obra Gênesis, nos itens 13 seguintes, em que ele fala, né, dessa possibilidade dos fluidos espirituais. Ele diz no item 13 do capítulo 14: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, portanto, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde tiram os materiais sobre os quais eles operam, o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos vossos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o meio de transmissão do pensamento, tal como o ar é o meio de comunicação do som. Então, através do magnetismo, o espírito que tem essa capacidade, ele vai manipular o fluido espiritual, que é uma derivação do fluido cósmico universal, e ali, de acordo com o seu pensamento, ele vai formar uma imagem, vai formar uma outra matéria. A princípio, invisível aos nossos sentidos, né? Como diz Allan Kardec aqui. Mas que a gente vai ter essa percepção a gente não vai perceber o que é efetivamente aquela matéria que está ali formando aquele objeto ou aquilo que nós estamos vendo. Então, isso vai ser imperceptível num primeiro momento aos nossos sentidos. Mas, então, o que eles viram, na verdade? Viram, muito provavelmente, ou um espírito se transportando e guiando, ou o fluido espiritual manipulado por um espírito que foi condensado ali e tomou uma forma de uma estrela guia. Então, a gente não teve a percepção real, e as pessoas que estavam ali, que viram os reis magos, não tiveram a percepção real de que efetivamente era aquilo. E é isso que Kardec diz, não vamos entrar no mérito, se era uma estrela ou não, o que é se foi um fato real ou não. Mas uma estrela não podia ser. Aquilo ali ou era um espírito se transportando, ou era um deslocamento, ou era o deslocamento de um fluido cósmico universal materializado ali em forma de uma estrela que deu aquela visão. Mas que, assim, o verdadeiro sentido daquilo era o fluido universal, perispiritual universal. Então, Leon Denis, ele vai dizer aqui, no capítulo 15 do livro No Invisível, que quando o espírito se manifesta no meio humano, só pode fazê-lo com o auxílio de uma força emprestada dos médiuns e dos assistentes. Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Ela tem sido designada alternadamente sob os nomes de força ódica, magnética, neurica, etérica. Nós a chamaremos de força psíquica, porque obedece à vontade que dela é o motor,
Os membros lhe servem de agentes condutores. Ela se desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro. Então ele vai dizer que nós possuímos uma força, e aí é o magnetismo, que pode manipular esses fluidos. E é através desse magnetismo que a gente vai fazer isso. E ele diz que, invariavelmente, a gente vai precisar, quando se manifesta no meio humano, de médiuns de doação desse próprio fluido para que isso possa acontecer. Ou seja, ele vai retirar esses fluidos da natureza, vai retirar esses fluidos do perispírito dos encarnados e dos desencarnados, ou dele próprio, para fazer essa manipulação, essa movimentação. Então vejamos que interessante. Muitas coisas que nós entendemos como milagres, na verdade, nada mais é do que o quê? É a possibilidade de um espírito manipular fluidos da natureza, fluidos na nossa atmosfera, e com isso criar imagens, criar objetos. Kardec coloca isso para nós, e Leon Denis ele vai também desenvolver isso nesse capítulo 15. E ele cita até os exemplos de William Crookes, que fez vários experimentos com materialização de médios com a Kate King, fez várias situações nesse sentido. Uma série ele cita aqui, né, William Crookes, pesquisas sobre o espiritualismo, o fluido dos magnetizadores, tradução de rochas, né, a emissão de raios pelo sistema nervoso. Enfim, disse o professor de Arsonval do Colégio da França em nota à Academia das Ciências. Ou seja, pode em certas condições persistir após a morte, pelo menos aparente, do organismo, e será aumentada por excitações de origem reflexa. Ou seja, o espírito é dotado de uma substância que é imperceptível às vezes aos nossos sentidos, mas que tem essa capacidade de serem manipulados, né? É bem interessante realmente esse estudo. O Leon Denis vai citar aqui uma série de exemplos, uma série de pesquisas que foram feitas. Cita Aksakoff também, animismo, espiritismo, enfim, uma série de pesquisas aqui e de estudos que o próprio Leon Denis fez. Em alguns casos eles notaram que aquilo ali era uma fraude, era um embuste. O próprio William Crookes foi muito acusado disso, com a Kate King, dessas manifestações. Mas, enfim, mais à frente, Kardec ele faz um capítulo, no capítulo 20, ele faz um capítulo específico sobre aparições e materializações de espíritos. E ali ele aprofunda muito esse estudo, e também citando mais uma vez o William Crookes, o Aksakoff, enfim, uma série de espíritos. Ele cita basicamente esse estudo da Kate King, né? Que se manifestou durante vários anos na casa de Sir William Crookes, na Sociedade Real de Londres, do qual já falamos. É bem interessante realmente esse estudo. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Queridos irmãos, irmãs
amigos, amigas, internautas e ouvintes. Continuamos o estudo desta obra. Já estamos na segunda parte, no capítulo 2, em que o nosso querido Allan Kardec nos apresenta a trajetória de espíritos por ele classificados como felizes. Nos capítulos subsequentes desta segunda parte, nós vamos estudando as outras categorias segundo o nível evolutivo por ele classificadas, essas almas, essas trajetórias, como sendo de condições medianas, de suicidas, de espíritos endurecidos e assim subsequentemente. Mas nós estamos estudando os espíritos felizes, já estudamos alguns deles e já começamos o estudo de uma trajetória riquíssima, que é do espírito Viúva Foulon. Ela foi uma grande miniaturista, só para nós recompormos aqui o quadro desse espírito nesta encarnação como Viúva Foulon. Ela teve de valer-se de sua arte para atender às necessidades de sua família. Tinha um talento enorme, era uma grande artista e, naturalmente, era o seu espírito ornado de grandes qualidades, qualidades pessoais, qualidades intelectuais, era muito inteligente e tinha um caráter ameno, pacífico e pacificador, ao mesmo tempo tinha muita coragem, resignação, resiliência e era muito admirada por todos e era muito generosa, mas não contava a ninguém, não fazia alarde desse sentimento. Na verdade, Kardec até fala sobre isso, como todos os espíritos que têm o sentimento do bem inato. Essa era a Viúva Foulon, que sempre estava disponível para atender os necessitados. Ela abdicava do repouso, da saúde, dos interesses pessoais, portanto, uma grande abnegação pessoal, e teve uma vida, não obstante, de grandes sacrifícios e de provações desde a mocidade, mas não tinha nenhum ressentimento quanto a isso, nenhuma revolta contra a vida, nem ressentimento para com as pessoas ingratas. E ela tinha esse trabalho tão lindo, mas tão meticuloso, porque era uma miniaturista, que foi levada à cegueira pelo excessivo esforço que fez. Então, conheceu a doutrina espírita, veio a ser uma espírita sincera, que passou a viver os princípios, os ensinamentos da doutrina espírita, viu aproximar-se a morte depois de tantas provações como uma libertação, desencarnou calmamente, convicta de ter desempenhado a missão que aceitara ao encarnar, não só como esposa, mas também como mãe, e, sobretudo, algo que é muito difícil para todos nós, perdoando a todos que, naturalmente, a tenham ofendido, ou tenham tido comportamentos de ingratidão para com ela, mas essa desencarnação calma decorre, naturalmente, da consciência tranquila que esse espírito tinha. Ela desencarnou assim calmamente no dia 3 de fevereiro de 1865 em Antiba, e era amiga pessoal do casal Kardec, do casal Allan e Amélie, ou Kardec, Rivail Kardec. Então, 3 dias depois do funeral, em Paris, no dia 6 de fevereiro de 1865, Kardec evocou-a. Ela é muito gentil com Kardec, manda recado à amiga Dona Abélie Boudet, como ela chama, e ao próprio Kardec. E faz comentários sobre a enfermidade dele e cita o Dr. Demeure. Nós já estudamos o Dr. Demeure, também um espírito feliz, e também já estudamos esta primeira comunicação do espírito Viúva Foulon. Nessa primeira comunicação, 3 dias depois do funeral, no dia 6 de fevereiro de 1865. Mas nós também já começamos a estudar a segunda evocação que fez Kardec no dia 8 de fevereiro de 1865. Lembrando que a desencarnação foi no dia 3.
E então, nessa segunda evocação, ficam exemplificados vários pontos estudados em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, certas situações, configurações da postura do espírito que estão aqui exemplificados em O Espírito Viúva Foulon. Porque Kardec diz a ela, mas a essa altura espírito, à mesa mediúnica, diz-lhe que logo a reconheceu, desde na primeira evocação, no dia 6 de fevereiro, porque, diz Kardec, ela falou de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do espírito Viúva Foulon. Então, por que o espírito mantém todas essas características? Nós sabemos que lá no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, o nosso querido codificador nos ensina sobre a identidade dos espíritos, através da linguagem, do conteúdo, e à medida que os espíritos evoluem, esses caracteres muito distintivos, marcados de suas personalidades, vão se apagando. Mas com a Viúva Foulon, nesse caso era muito recente a desencarnação, ela ainda mantinha as suas características. Nós temos lá o item 24, o item 257, no capítulo 24. Então, depois ela diz, nessa evocação, a memória já estava recuperada e ela lembra de que quando ficou doente, ela se propôs a readquirir a firmeza de espírito, porque ela era tímida na terra, em função, naturalmente, dos desgostos e das vicissitudes. Provavelmente aqui um traçozinho leve de baixa autoestima. E como é que ela se recompôs? Pelo conhecimento do Espiritismo. Ela declara que dizia a si mesma: pois que és espírita, esquece a terra. Prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace. Nós vemos aqui, já estudamos isso, estamos apenas recapitulando juntos, como é que se vê pelo pensamento? O que é ver pelo pensamento? É porque nós temos uma força ideativa, uma energia que nós temos, que é do pensamento, e que trabalha com o material da memória, ou seja, tudo que nós já vivemos. E também trabalha sobre um material não vivido, e aí a imaginação, ou seja, nós temos uma energia que nos habilita a imaginar coisas, a idear, tornar essas coisas através de ideias, ou codificar essas coisas através das nossas ideias, que podem ser decorrentes de coisas que nós já vivemos ou de coisas que nós não vivemos, e aí estamos no campo da imaginação. O Espiritismo nos ensina a respeito de nosso futuro espiritual e nós imaginamos, ao nível da consciência, como espíritos encarnados, e admitimos que pode ser que recordemos, digamos assim, o que já tenhamos visto durante o sono do corpo físico, porque sabemos que, como espíritos, nós não dormimos, e quando em períodos na erraticidade. Mas persiste, no entanto, como é que se vê pelo pensamento? É porque raios mentais de grande potência, que são próprios da evolução do espírito e da vontade do espírito, esses raios mentais de grande potência podem tocar os registros magnéticos, tanto do nosso passado, que ainda persistem, quanto em projeções do futuro, que resultam de mentalizações concentradas, ou seja, provocam processos de reflexão tecnicamente semelhante ao que é detectado pelo nosso radar, que nós todos já conhecemos, e é o que nós devemos fazer, antever pelo pensamento, dirigindo, canalizando nossos raios mentais na direção que nos é apontada pelo Evangelho de Jesus, pelo Espiritismo, codificado por Kardec.
Agora, um espírito que consegue isso, certamente atinge o que se pode aqui na Terra chamar de felicidade, não é mesmo? A senhora Foulon declara que ela contava com a perfeita felicidade depois de desencarnar, apesar de isto parecer presunçoso, é o que ela diz. Nossa falsa modéstia e às vezes até descartamos boas sugestões dos amigos espirituais porque julgamos que vêm de espíritos pouco adiantados. Isso também nos ocorre. Às vezes vêm algumas ideias e nós ficamos muito desconfiados porque estamos alertados pela doutrina espírita que devemos estar muito atentos e, sobretudo, estudando o livro dos médiuns. Mas então, nós às vezes recebemos essas intuições, essas sugestões, mas nós julgamos que aquilo não deve ter boa procedência. Mas ela explica que sofrerá tanto expiando faltas das encarnações anteriores, que essa intuição correta, aliás, lhe deu, coragem, calma e firmeza nos últimos momentos. Ela mesma diz, essa firmeza cresceu de pronto, quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Que coisa maravilhosa, por isso é que nós nos esforçamos para realizarmos o que está predito, anunciado, sugerido pelas orientações do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Já pensou nós vermos as nossas esperanças realizadas? Pois é, esta é uma questão importante que deve nos estimular para nós continuarmos no nosso esforço sagrado da evolução, para nós chegarmos até o ponto que desejamos, que é um estágio de felicidade, uma vida tranquila, uma desencarnação calma e uma vida tranquila no plano espiritual. Nós estamos aqui justamente estudando não só estes tópicos, mas todos os tópicos, porque toda a doutrina espírita, toda a codificação tem interligações entre as obras básicas e também em todas as obras subsequentes, porque são desdobramentos, explicações das lições que estão na codificação de Allan Kardec. Na verdade, aqui nós estamos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, porque estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, e neste caso particular de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Kardec pediu como uma diretriz metodológica científica para evitar subjetividade, que é o objetivo de toda a investigação com rigor científico. Kardec pediu a todos os espíritos referidos aqui em O Céu e o Inferno que descrevessem a transição, ou seja, a desencarnação, o despertar, as primeiras impressões no plano espiritual. É exatamente isso que nós temos aqui, nós temos esses cortes. Então, se nós quisermos avaliar depois, e vamos sempre fazer isto, como passaram ao plano espiritual, como desencarnaram os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos suicidas e assim por diante. Como eles despertaram, nós também podemos traçar esta linha ao longo de todos os capítulos, quais são as primeiras impressões no plano espiritual dos espíritos felizes em condições medianas e assim sucessivamente. A senhora Foulon respondeu na mesma linha em que responderam os demais espíritos felizes, que nós já estudamos aqui juntos. E ela falou, corroborando os pontos já trazidos pelos espíritos benfeitores da humanidade. Vamos aqui apenas referir alguns deles, mas a maioria é muito importante. O que foi que ela corroborou nesses tópicos trazidos pelos espíritos orientadores da humanidade? De que havia o sofrimento material provocado pelo desprendimento,
mas o espírito sobrepujou esse sofrimento. Nós lembramos aqui uma mensagem muito querida, amorosa, que nós agradecemos, é uma gratidão profunda, que temos ao Espírito, nosso mentor querido, André Luiz, mentor da nossa casa espírita, que ele certa vez me mandou uma mensagem, e no corpo da mensagem ele dizia: o Espírito comanda a matéria. Então, apesar de haver um sofrimento material provocado pelo desprendimento, o Espírito sobrepuja esse sofrimento. Depois ela diz que experimentou uma espécie de desmaio, sem consciência do estado em que estava, mas era assim como uma vaga sonolência diferente do sono corpóreo e do despertar da alma. E ela diz que depois de longo tempo, aqui cabe uma observação, quando os espíritos dizem que é longo o tempo ou de que é muito breve o tempo. Nós lembramos Santo Agostinho, o grande nome da patrística da igreja, que é uma época da teologia católica. Nosso Santo Agostinho é o grande nome dessa época, e ele é considerado o filósofo da interioridade. E foi ele que formulou o conceito do tempo psicológico. É assim, quando nós achamos que estamos muito felizes, o tempo voa. A sabedoria popular diz isso. Mas quando nós estamos tristes, cansados, nós dizemos que o tempo vai se arrastando. Nesse caso aqui, depois de longo tempo, qual seria então o momento de tempo psicológico do espírito Viúva Fulon? Mas, enfim, depois de longo tempo, diz ela, lentamente despertou entre irmãos que não conhecia. Aqui há uma questão muito interessante, porque nós encontramos, ou podemos encontrar, os nossos espíritos amados, os nossos espíritos, os nossos entes queridos, também de amigos que tivemos nesta encarnação, e também podemos, eventualmente, ser recebidos ou ver os nossos amigos de outras encarnações, mas aí também os reconhecemos. Mas há ainda outra possibilidade de que bons espíritos que estejam junto a esses que são conhecidos de nós, estejam lá junto com eles, e então esses espíritos que ela não conhecia também estavam oferecendo a ela cuidados e carinho. E lhe mostravam, esses espíritos mostravam à Viúva Fulon um ponto no espaço semelhante a uma estrela. Nós vemos aqui que é até poético nós lembrarmos disso, como dissemos ainda há pouco, sobre a força ideativa que temos nós como espíritos imortais, nós podemos imaginar esse ponto no espaço que parecia uma estrela. E esses irmãos, esses espíritos bons, que cuidavam dela com cuidados e carinhos, disseram a ela: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Bem, esta aqui é a recompensa para um espírito que viveu como viveu o espírito Viúva Fulon nessa encarnação, como nós vimos, irretocável. Então, já pensou os espíritos bons cuidando de você com carinho e dizendo, apontando para um ponto no espaço que parece uma estrela, dizendo é para ali que você vai conosco, porque você não pertence mais à Terra? Esta é uma imensa recompensa, mas nós precisamos fazer jus a ela. Viúva Fulon, então, relata a Kardec que ela se integrou a esse grupo apoiando-se sobre eles. Interessante aqui nós vermos a preposição sobre, porque o espírito Viúva Fulon, recém-desencarnado, portanto, ainda se assenhoreando da nova condição vibratória, magnética, ela diz que estava se apoiando sobre os espíritos bons que estavam cuidando dela,
e então subiram. É porque ela não tinha ainda condição de subir. Então ela ficou sobre os espíritos que já tinham essa capacidade de volitação, de ficar voando, então eles subiram. E ela relata, não sem emoção, que nós agora partilhamos, porque é mesmo muito emocionante, e ela então relata que era um mundo feliz. Nós fazemos aqui uma observação reportando-nos ao capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o Kardec nos fala, e é assim que ele dá o título ao capítulo, Há muitas moradas na casa do Pai. E lá nós temos, é Santo Agostinho, aliás, que faz essa orientação, que nos traz essas lições, e ele faz uma classificação, uma taxonomia dos planetas ou dos orbes, desde o estado primitivo, passando pelo estado de provas e expiações, que é o padrão vibratório da Terra no momento, mas ela está, por causa de todas essas questões que estão afligindo toda a humanidade, nós vamos transitar para o mundo regenerado, que é outra categoria vibratória que vai, na sequência dessa classificação, além do mundo de expiação e provas, que é a categoria da Terra no momento. Então, como é que ela diz isso? Ela diz que, então ela ficou sobre os espíritos, então eles subiram, e ela sobre eles. E era um mundo feliz. O mundo feliz está também classificado como, assim mesmo, como espírito, como mundo feliz, pelo nosso querido Santo Agostinho, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Então, era um mundo feliz, diz ela, um centro superior, onde ela vai repousar. Repousar de quê? Repousar do cansaço do corpo, e ela ainda esclarece que não é indolência do espírito, mas era cansaço do corpo, que ela ainda guardava das grandes tribulações, dos grandes sofrimentos que ela tinha enfrentado. Isso porque não é indolência do espírito, porque ela própria diz que o espírito sente felicidade quando trabalha. E nós sabemos, para nós todos, como o trabalho realizado com o nosso máximo esforço de competência, com honestidade, com seriedade, nós sabemos o quanto isso nos dá satisfação também, até uma certa felicidade. E nós sabemos que o trabalho é um elemento de equilíbrio para o espírito, acrescentando aqui o que já dissemos em nosso livro, O Mundo da Criança, que o brincar para o mundo da criança, para o desenvolvimento do espírito ali, com o corpo em idade infantil, é tão importante quanto o trabalho para nós, espíritos na idade adulta, que sentimos, sim, essa felicidade quando estamos trabalhando. E estamos sentindo também esta felicidade por este nosso encontro, mais um encontro em que nós estudamos o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.